Para sanar uma dúvida que surgiu aqui nos comentários, eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode utilizar o efeito de imagens e sequências usando as versões atuais do Blender 3D. Para esse experimento eu vou usar um cubo, e para esse cubo inicialmente eu vou dar um material aqui. Esse material vai ser um Principal BSDF com a cor branca. Aí vocês podem botar qualquer cor que vocês quiserem, azul, verde, vermelho, contanto que vocês usem aqui o modo material ou então o modo renderizado. Se eu deixar aqui no azul, ele vai ter a cor azul. Vou deixar em branco mesmo. Para entender como é que a gente consegue colocar uma sequência de imagens junto a uma face do objeto, nós vamos entrar com esse cubo no modo Edit Mode. Aqui nós vamos ativar a opção de faces na parte superior, clicar fora e vamos selecionar apenas essa face que está apontando aqui para a direita. Eu preciso criar um material onde eu vou usar a sequência de imagens. Então eu clico aqui no sinal de mais, New. Ele gera um segundo material, eu vou dar o nome para esse material de sequência e eu preciso atribuir uma imagem de textura para essa lateral. Então eu venho aqui em Basic Color, em vez de usar a cor branca, eu clico no sinalzinho amarelo e uso a opção Image Texture. Para poder fazer com que esse material passe a fazer parte dessa face selecionada, eu clico em Assai. Ele vai ficar com um tom escuro. Por quê? Porque ele está pedindo imagens. Como eu vou usar imagens sequências, eu vou fazer o seguinte. Antes de tudo, eu queria mostrar a vocês que eu criei duas pastas aqui, JPG, onde eu peguei 5 imagens em formato JPG. Serve também para PNG, tá, pessoal? Essas 5 imagens, como vocês podem ver, elas têm nomes diferentes. E isso não vai funcionar aqui no sequenciador de imagens. É preciso que todas essas imagens tenham o mesmo nome, porém com uma sequência, pode ser uma numeração diferente. Para entender isso, nós vamos voltar e eu criei uma segunda pasta aqui, ó, onde eu peguei as mesmas imagens e juntei e fiz a sequência de imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4 e imagem 5. Então esse é o primeiro passo para a gente criar o efeito sequenciador. Vamos voltar ao Blender. Eu preciso agora atribuir essas imagens para essa lateral aqui do cubo. Eu estendo o painel Timeline e vou abrir o painel chamado Shader Editor. Vocês vão reparar que aqui vai aparecer os nodes que estão representados nessa barra da direita. O material é o Principal com o Image Texture que eu adicionei, porém sem as imagens. Eu vou fechar essa barra usando a tecla N. Eu vou precisar buscar aquelas imagens sequenciadas. Então eu venho aqui em Open, vou na pasta onde eu coloquei as imagens em sequência, está aqui, ó. Veja que estão todas com o mesmo nome, porém com uma sequência diferente. Seleciono a primeira e, por fim, com o Shift pressionado, eu seleciono a última. Veja que todas elas foram selecionadas. Eu uso o Open Image e agora eu tenho as imagens, como vocês podem ver, colocadas com a quantidade de frames, que é a quantidade de imagens que eu utilizei aí junto ao recurso. Se eu criar mais uma janela aqui embaixo e usar a opção Timeline, se eu der o play, não vai acontecer nada lá em cima. Mas se eu uso o Auto Refresh e uso o Player, vocês vão ver que as imagens passam de forma rápida. Se eu usar o Cyclicals, ela vai aparecer, ó, de forma cíclica, como se fosse uma sequência de imagens rápidas. Preciso dizer que eu quero essas imagens com mais lentidão, para que ela não apareça de forma tão rápida. Mas antes disso, eu vou precisar fazer com que essas imagens apareçam de forma correta aqui no cubo. Então eu entro aqui no UV Editing, está vendo aqui a face selecionada? É a mesma face que aparece aqui. Para que as imagens apareçam, eu vou encostar o cursor na primeira janela, clicar a tecla A, ele seleciona, e aqui eu posso, ó, em cima, na segunda janela, usar o scroll do mouse com o cursor, até ver a opção chamada Viewport Material. É isso aqui que vocês estão vendo. Para eu enquadrar essas imagens de forma correta aqui, eu vou precisar usar a tecla S, e vocês vão ver que com o S eu consigo ajustar a imagem de forma que ela fique corretamente aqui nessa face. Vou usar também a opção Move. Aqui eu clico fora e seleciono apenas esses vértices do canto, vou esticar pelo eixo X, vou repetir o processo aqui também, ó, pelo eixo X, e por último vou selecionar os de baixo e vou esticar para esse ponto. Vocês vão notar que a imagem aqui ficou de forma legal, tá?
Posso selecionar todos os vértices que estão aqui e usar o R, Z e dou um movimento para colocar a figura de uma forma correta. Não sei se é assim ou se é assim. Bem, voltamos então lá para a nossa layout. Aqui no layout vocês vão ver que temos essas imagens. Se eu diminuir esse frame aqui, vocês vão ver que eu tenho uma segunda imagem. Não ficou legal, porque isso aqui está com a imagem na horizontal, eu quero na vertical. Então eu volto lá em UV Editing, aqui eu tenho essa imagem, eu vou rotacionar em Z e movimentar de tal forma que ela fique em pezinho aí como está. Aqui eu já padronizei a imagem da melhor forma possível. Agora voltando ao layout, nós vamos agora utilizar a sequência. Como? Se eu utilizar aqui da forma que está, ela vai passar de forma rápida. Então eu vou zerar essa quantidade de frames, deixar aqui apenas no frame 1. E aqui no offset é que nós vamos fazer a mágica. Eu vou vir aqui no frame 0 e vou usar aqui o offset. Clicando, vou gerar um insert keyframes. Vamos voltar para o frame 20. Aqui eu vou andar para frente uma imagem. Repare que ela foi para a segunda imagem. Eu uso o cursor do mouse sobre a caixa offset, botão direito, insert keyframes. Vamos andar mais 50 frames. Vou andar mais uma imagem aqui. Vou usar o cursor em cima do offset, insert keyframes. Vou andar mais 90 frames. Vou andar mais uma imagem aqui embaixo no offset, cursor em cima, insert keyframes. E por último, 130, vamos andar para a última imagem, que é a bola, cursor sobre o offset, insert keyframes. Pronto, eu vou usar apenas 130 frames nessa animação. Vou deixar aqui em 135 para dar um espaçozinho até ele voltar ao ciclo novamente. Então eu venho aqui, vou usar 135. Agora veja o que é que vai acontecer. Se eu der o play, minhas imagens vão passar de forma mais lenta com a sequência de imagens aplicadas a ele. Nós vamos usar o cursor na janela Timeline, usamos a tecla T e usamos a velocidade linear. Aqui ele vai fazer a passagem de forma linear. Posso fechar essa janela, aproximar, e se eu quiser fazer uma animação nesse cubo, com esse efeito de imagem sequência aparecendo, eu posso, por exemplo, selecionar o cubo, aqui no frame 1, eu vou deixar ele nessa posição e vou usar a tecla K e vou criar uma chave de locação e rotação. Vou para o frame 100. Aqui eu quero que o cubo se desloque pelo eixo Z e faça uma rotação em Z. Uso novamente a tecla K e aciono a chave Location Rotation. Veja que agora eu tenho a rotação e ao mesmo tempo tenho a animação do objeto cúbico com as imagens em sequência acontecendo. Espero que tenha te ajudado, bom proveito e até um próximo vídeo. Agradeço a atenção de cada um.